O Senhor tem ministrado conosco ao longo do tempo, né? Na semana retrasada, quando eu ministrei a palavra, o Senhor falou conosco sobre fé, a importância da fé, a importância de fortalecermos a nossa fé nesses dias, nesse tempo, né? E semana passada o Ailton ministrou, eu estava com meu avô no hospital. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele está bem, né? Eu agradeço a oração dos irmãos, o carinho dos irmãos. Ele está se recuperando, nós vivemos ali o cuidado do Senhor, o milagre do Senhor, e esse é o nosso Deus, ele não muda, ele não mudou. Ele cuida daqueles que nele esperam e confiam. Então, vale muito a pena confiar no Senhor. Vale muito a pena ter o Senhor como autor e consumador da nossa fé e da nossa vida. Então, falar sobre fé, né? Nós falamos sobre fé e temos que viver a fé, viver pela fé. E no sábado retrasado nós falamos sobre isso. E no sábado passado o Ailton me... Paz do Senhor, paz Jaque... E na semana passada, né, o Ailton ministrou. Nossa, tô contente, viu? Tava com saudade, vendo aqui alguns jovens que fazia tempo que eu não via, tá aqui participando. Que saudade, gente, que saudade de vocês. Nossa, de verdade, em nome de Jesus, quanta falta faz, né? Esse encontro, essa reunião. E da gente, enquanto irmãos em Cristo, podermos estar juntos, né? Não sei como que vocês estão aí, mas eu tô sentindo muita saudade, muita falta. Mas amém, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Semana passada o Ailton nos falou, né? O Senhor, através da vida dele, nos falou a respeito da importância do Espírito Santo enquanto nosso amigo, enquanto nosso companheiro, aquele que está presente nas nossas vidas em todo tempo e que não é uma sensação, não é uma emoção, mas é alguém muito especial, alguém presente na nossa vida. Esse é o nosso amigo Espírito Santo. E eu queria hoje ministrar com você a respeito de algo que que em nome de Jesus, né, através disso que nós vamos ministrar, o Senhor possa falar ao seu coração, mas muito mais do que ele apenas falar sobre o seu coração, que ao falar com você, ele gera em você uma reflexão profunda a respeito disso que nós vamos falar aqui hoje. Mas uma reflexão tão profunda que gere transformações, que gere mudança, que gere coisas novas na sua vida. Porque essa é a importância da palavra de Deus. Gerar em nós novidade de vida. Caminhar com o Senhor tem que gerar em nós novidade de vida, coisas novas. E coisas novas o Senhor tem constantemente, todos os dias, a cada manhã sobre as nossas vidas. Então lá, né, em Hebreus, nós lemos aquele versículo que dizia assim, quem se lembra aí, semana retrasada, que nós lemos Hebreus, falamos sobre a fé, e teve um versículo que eu citei lá em Hebreus que falava, de fato, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, sem fé é impossível agradar dele. Então, sendo assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Quer dizer, ter fé é crer que Deus existe. E crendo que ele existe, entendendo quem ele é, ele se torna o galardoador das nossas vidas. Então, quando eu digo assim, eu tenho fé, automaticamente eu estou dizendo, eu creio que Deus existe. Porque Deus, eu não vejo, você não vê, os nossos olhos não veem, mas a gente crê que ele existe, que ele se faz presente nas nossas vidas. Nós sentimos a vida de Deus, nós sentimos a presença de Deus.
E isso não seria possível sem a fé. Amém? É só uma introdução para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, é necessário nós crermos que Ele existe e nos aproximemos dEle. Ou seja, quando eu tenho fé e eu creio que Ele existe e aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, então, quando eu creio que Deus existe, eu me aproximo dEle. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. O Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Quem é Deus? Recebe essa pergunta aí no seu coração agora. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Você crê que Ele existe? Você tem se aproximado dele? A sua fé tem feito com que você, crendo que Deus existe, se achegue mais a Ele ao ponto dele ser a sua recompensa? E esse, irmãos, é um período, é um momento propício para nós refletirmos sobre isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber quem de fato Deus é na nossa vida. Quem é Deus para você? Reflete aí. Se você pudesse definir Deus em uma palavra, como você definiria Deus na sua vida? Como você define Deus na sua vida? Tem pessoas que buscam a Deus de diversas formas, em religiões, em lugares, definem Deus como uma força, como uma energia, mas para você, é isso que eu quero que você reflita, é isso que o Espírito Santo está querendo que nesse momento você pare e pense quem Ele é para você, como você o conhece, como você define Deus para você. Porque isso vai fazer toda a diferença naquilo que Ele tem para falar conosco hoje. Porque aquilo que Deus representa na nossa vida define muitas coisas a respeito de nós. 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 11 e 12, nós temos a visão de Davi a respeito de Deus. No momento onde Davi, os príncipes do seu reino e o povo ofertavam coisas preciosas para a construção do templo. Naquele momento onde Davi via a oferta do povo chegar, viam os bens preciosos que financiariam a construção do templo, da casa do Senhor, Davi ali em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 11 e 12, ele fala algo a respeito de Deus conforme ele via, conforme ele sentia quem era Deus para ele. E Davi diz assim: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. E Davi continua dizendo: porque tudo quanto há no céu e na terra, a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. Nós vemos Davi exaltando a Deus, definindo Deus como o Todo-Poderoso. Davi, nesse momento, a boca dele fala aquilo que está cheio o coração dele a respeito de Deus. E ele se refere a Deus como algo grande, como alguém de grandeza, de glória, de vitória, de majestade. Davi, naquele momento, exaltava a majestade, a magnitude de Deus. E ele continua dizendo: ó Senhor, o reino é teu, tu governas, soberano sobre tudo e todos. E ele diz: riquezas e glória vem de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Davi estava dizendo assim: Senhor,
O Senhor domina todas as coisas. Eu tenho consciência de que o Senhor é o Senhor absoluto de todas as coisas. O Senhor é aquele que governa. O Senhor é aquele que domina tudo que os meus olhos conhecem. E Ele está dizendo para Davi, a força da vida dele era o Deus dele. Davi definia o Senhor nesse momento como a sua força. E ele dizia que toda aquilo que ele estava vivendo enquanto rei de Israel, tudo aquilo vinha do Senhor. Davi trazia na sua fala nesse momento, porque a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. As nossas atitudes, os nossos comportamentos revelam aquilo que está soberano sobre o nosso pensamento, sobre o nosso coração. Então, aquilo que eu falo, a forma como eu vivo, a forma como eu me expresso, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas refletem quem é Deus na minha vida. E é por isso que o Espírito Santo de Deus começa nessa noite a ministrar profundamente dentro de mim e de você essa pergunta: quem é Deus? Como você define Deus para você? E Davi está dizendo assim, em tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Quer dizer, ele dizia, toda força vem de ti. Ele dizia, a minha força vem do Senhor. E eu quero que o Senhor realmente continue fortalecendo a minha vida. Porque, olha, eu reconheço, Davi dizendo, eu reconheço que tudo no céu e na terra está debaixo do teu reino e que o Senhor governa. Como está o nosso coração em relação a quem é Deus? Porque isso vai dizer muito a respeito daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estamos vivendo. Quem é o seu Deus? Como você o vê? A palavra do Senhor nos fala que Jó, no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, a gente vê a história de Jó, da vida de Jó, narrada de Jó, capítulo 1 até o capítulo 42. Todos nós conhecemos a história de Jó. Um homem que foi temente ao Senhor, e um homem que foi provado, e um homem que era conhecido por ser um homem próspero. Jó tinha uma família linda, Jó tinha filhos saudáveis, Jó era um homem de posses, Jó era um homem reconhecido pelas suas posses, mas a Bíblia ressalta que ele era temente ao Senhor. Só que em determinado momento, o Senhor fala para o inimigo, né? Tu viste o meu servo Jó? E aí, né, o inimigo diz para ele assim, mas também você dá tudo para ele. De repente, nós temos na nossa consciência, no nosso entendimento, que Deus é aquele que vai fazer somente o bem por nós. Nós temos aquela visão de um Deus que ele só é Deus, ele só é bom, ele só é Pai, ele só é poderoso quando tudo está dando certo na nossa vida. E aí o Senhor disse então para o inimigo, vai lá, toca em tudo que ele tem. Você pode tirar tudo dele, você não tira a vida dele. Era o que Satanás queria, né? Ele foi lá, tirou. E Jó permaneceu. Jó permaneceu temente ao Senhor, ao ponto da sua própria mulher dizer para ele, olha Jó, amaldiçoa-se Deus e morre, porque olha o sofrimento, como se já não bastasse a gente ter perdido a nossa casa, os nossos bens, os nossos filhos, tudo morreu e agora você é um homem doente, enfermo. A Bíblia fala que ele se coçava com cacos de telha. Então, Jó amaldiçoa esse Deus e morre. A visão da mulher de Jó naquele momento em relação a quem era Deus era diferente da dele. Você está conseguindo entender o que o Senhor está querendo dizer para você?
O Senhor quer, de fato, que você o conheça. Que você saiba quem Ele é na sua vida. Quem Ele é. E somente no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, no versículo 5, Jó faz uma declaração um tanto quanto intrigante. Eu já li muitas vezes esse versículo, mas hoje o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito diferente nele. Em Jó, capítulo 42, versículo 5, já era um momento na vida de Jó onde, porque ele permaneceu fiel, porque ele permaneceu convicto de quem era Deus, do poder, da soberania e de quem era Deus para ele. Ele cria que Deus era Deus soberano sobre todas as coisas quando tudo estava bem, mas ele permaneceu reconhecendo a soberania e de quem era Deus, mesmo quando tudo estava mal. E diante disso, a palavra do Senhor fala que por se manter fiel, o Senhor restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Então aqui no capítulo 42, versículo 5, já é um momento onde Jó já estava se deleitando nas bênçãos da restituição. O Senhor havia restituído as suas bênçãos financeiras, o Senhor havia restituído dado, filhos a ele. Jó estava bem, continuava firme ao Senhor, mas Jó fala algo extremamente curioso. Jó, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: antes, olha o que Jó está dizendo a respeito de Deus. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar. Mas hoje, agora, eu te vejo com os meus próprios olhos. Aquele homem que se manteve fiel, aquele homem que era fiel e que mesmo diante de ter perdido tudo que perdeu, se manteve fiel, somente quando teve a restituição da fidelidade do Senhor, diante de tudo que ele havia perdido, o Senhor então restituiu. Ele então diz: eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas hoje, agora, eu conheço o Senhor e porque eu te vejo com os meus próprios olhos. Então diante disso que Jó está dizendo, mais uma vez eu pergunto para você, quem é Deus para você? Como você definiria Deus na sua vida? Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. E nós achamos que o glorificar de Deus na nossa vida vai acontecer, irmãos, quando tudo estiver ok. Quando as pessoas verem o nosso celeiro abundante, a nossa família bem, todos com saúde, não faltando nada, aí nós achamos que nesse momento o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas eu queria dizer algo para você. O momento onde o nome do Senhor é tremendamente glorificado é no momento do vale, é no momento da dificuldade, é no momento das incertezas, quando nós nos mantemos fiéis, quando nós nos mantemos crendo que Deus vive, Ele existe e reina e é o Senhor da nossa vida. É aí que o nome do Senhor é tremendamente glorificado. E nós vemos isso na vida de Jó. Quando Jó diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. De repente, o Deus que você conhece, que você define, o Deus que você disse quem é para você, é um Deus que você conhece de experiências que outras pessoas tiveram. É um Deus que você ouviu falar por um amigo, por um pastor. É um Deus que você conhece pelas experiências relatadas de outras pessoas. Um Deus que seus pais te apresentaram. Um Deus que te foi apresentado enquanto Deus, desde que você nasceu, talvez você teve o privilégio de nascer
ouvindo falar de Deus, mas o Senhor quer nessa noite dizer assim: é necessário que você verdadeiramente saiba quem eu sou, é necessário que você tenha consciência de quem eu sou na sua vida, para que você pare de me conhecer apenas de ouvir falar, mas para que eu possa dar a você experiências únicas, as quais eu tenho para ti. É isso que o Senhor quer nessa noite fazer conosco, trazer a nossa memória, tirar de nós essa limitação de quem é Deus. E que para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos nos desprender de conceitos de religião, de conceitos dos homens, de histórias apenas que nós ouvimos falar, e é necessário nós precisamos, igreja, é o tempo onde nós precisamos de fato conhecer a Deus pelas experiências que nós estamos vivendo com Ele. Conhecermos Deus diante da história que Ele está escrevendo em nossa vida e através da nossa vida. São através das experiências que nós vivemos com Deus, na presença de Deus, que nós vamos aprendendo a conhecê-lo. Presta atenção. São através das experiências que nós vivemos com Deus, na presença de Deus, que nós vamos aprendendo a conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos Ele. E mais nós queremos se parecer com Ele. Será que... Mais uma vez eu queria que você refletisse, eu quero trazer essa... Eu acredito muito nisso, sabe? Jesus, quando falava com o povo, algo que eu acho assim muito lindo na vida de Jesus. Ele nunca impôs nada a ninguém. Jesus nunca forçou ninguém a nada. Mas Jesus, enquanto falava, ele gerava reflexões. Jesus, enquanto falava, ele fazia com que a verdade... A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto Jesus falava, as palavras de Jesus geravam no coração daqueles que o ouviam reflexões que permitiam com que essas pessoas conhecessem a verdade de Deus e a verdade delas, de quem elas eram, ao ponto de gerar nelas libertação. E conhecer a Deus pelas nossas próprias experiências e conhecer a Deus de uma forma muito íntima e muito peculiar nos torna livres de muitas coisas que nos afastam de Deus, que nos impedem de conhecer com profundeza, com profundidade, com intimidade, o amor de Deus. Quantas vezes nós transferimos para Deus frustrações, mas não, achamos que Deus não se importa, que Deus não nos ouve, que Deus é alguém muito distante, que Deus é alguém mau, que quer destruir tudo, que quer mandar todo mundo para o inferno. Mas por quê? Porque foi um Deus que nos foi apresentado segundo versões de outras pessoas, experiências e conclusões de outras pessoas. Nós precisamos conhecer a Deus, como diz Jó, de andar com Ele. E no momento mais difícil da vida de Jó, ele permaneceu firme. Ele permaneceu convicto na sua fé. E foi nesse momento de dificuldade que Jó aprendeu a conhecer a Deus muito além, um Deus muito além do qual ele ouvia falar. Mas ele conheceu um Deus que andou com ele na adversidade e que o abençoou, o guardou e o livrou. Será que nós sabemos sobre Deus? Olha essa pergunta. Será que nós apenas sabemos sobre Deus?
Ou será que nós conhecemos a Deus? Reflete. Será que nós realmente sabemos apenas sobre Deus? Ou será que nós conhecemos a Deus? Eu queria que você meditasse no momento que eu estou falando, sabe? Que você se pusesse a refletir. Conhecer a Deus reflete em nós quem nós somos. Quando nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Como assim? Ué, quem te criou? Quem te formou? Quem nos deu vida? Quanto mais nós conhecemos o autor da nossa vida, mais ele nos ensina a respeito de nós. Jesus é um exemplo perfeito disso que eu estou trazendo para você. Disso que o Espírito Santo está inquietando em nós. É tempo de nos achegarmos a Deus. É tempo de buscarmos conhecer a Deus. Não mais aquele Deus de ouvir falar. Mas um Deus de se relacionar. E isso não tem a ver com religiosidade. Isso não tem a ver com atitudes programadas. Isso tem a ver com confiar. Isso tem a ver com conhecer. Isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com ver Deus como alguém perto. Como alguém que se importa. Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Porque Jesus diz assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele exemplifica bem tudo isso que eu estou falando para você. Conhecer a Deus reflete em nós quem nós somos. Jesus conhecia Deus. Jesus conhecia o Pai. E o conhecer o Pai fez com que Jesus soubesse quem ele era. E não só quem ele era, mas quem ele era também para Deus. Conhecer a Deus fez com que Jesus se mantesse fiel a tudo que Deus tinha para a vida dele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais ele revela quem eu sou. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais ele nos mostra o quanto ele nos ama, o quanto ele se importa conosco e o quanto ele nos gerou para propósitos. A sua vida é um propósito de Deus. A sua vida é um propósito de Deus. No dia em que você nasceu, nasceu um propósito. No dia em que você nasceu, nasceu um propósito. E não foi qualquer propósito, foi um propósito aonde o nome de Deus será glorificado. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que ele era o filho amado. A palavra do Senhor fala que no momento que Jesus foi batizado, ele ouviu o Senhor, o Deus Pai, dizendo para ele, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando você conhece a Deus, ele revela-te quem você é para ele. Quanto mais você se achega a Deus, quanto mais experiências você vive com Deus, mais você entende quem você é. Jesus sabia que ele era o filho amado. Ele ouviu aquelas palavras. No momento em que Jesus foi batizado, ele recebeu aquela mensagem do Pai, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. E Jesus guardou aquilo no coração dele. Ele se reconheceu Deus como seu Pai. Ele ouviu naquela experiência que ele teve com Deus naquele momento do seu batismo. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Através daquela experiência, em Jesus foi gerada uma identidade de filho.
Através da experiência que Jó teve com Deus, foi gerado nele uma identidade de alguém que conhecia o Deus a quem ele andava. Por isso ele se manteve fiel. E ao saber que ele era o Filho de Deus, Jesus, por saber quem ele era e os propósitos então que Deus tinha para a vida dele, fez com que Jesus permanecesse fiel diante de todos os propósitos e diante de tudo que ele viveu aqui na terra. Aí nós chegamos em algo muito especial. Quantas vezes as dificuldades, as adversidades, os momentos de luta, os momentos de incerteza, o medo, quantas vezes esses sentimentos geram em nós dúvidas a respeito de quem realmente Deus é? Será que Ele se importa? Será que Ele me vê? Será que realmente Deus existe? Será que Ele me ama? Será que um dia Ele vai voltar mesmo? Será? São tantos poréns, entretanto, contudo, será, porquês. É no meio de tudo isso que é importante nós conhecermos a Deus. Porque no momento aonde, diante dos olhos dos homens, Jesus estava vivendo a pior humilhação que um homem poderia viver, que foi a crucificação. Naquele momento de extrema, por toda a sua vida, Jesus foi questionado, Jesus passou por dificuldades, Jesus foi zombado, Jesus foi caluniado, até de Beelzebul chamaram ele. Mas ele sabia quem ele era. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Você está entendendo o que o Senhor está querendo dizer? Ele permaneceu firme, ele se permaneceu constante naquilo que ele cria, porque ele conhecia Deus Pai. E ele conhecia, por conhecer a Deus Pai, ele conhecia quem ele era para Deus Pai. Então, no momento que Jesus encerrou ali, naquela cruz, humilhado, ferido, tinha uma multidão vendo a sua extrema humilhação e vergonha. E aí, aquele homem que estava ao lado dele sendo crucificado, fez uma pergunta para ele. Se tu és o Filho de Deus, se salva e nos salva. Mas o que aquele homem não sabia é que diante de quem Deus era na vida dele, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E nenhuma dúvida fragilizaria quem era Deus para ele. O que Deus tinha na vida dele. E ele foi até o fim. E aquilo que aos olhos dos homens era humilhação e vergonha, Deus, através da vida de Jesus, transformou em honra, vitória, salvação, redenção, para que nós, novamente, pudéssemos nos achegar a Deus e conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas de andarmos com Ele, de verdadeiramente sabermos, conhecermos intimamente quem Ele é. A motivação com a qual nós pensamos em Deus diz muito a respeito do que de fato Ele representa para nós. Quem é Deus para você? Se você pudesse definir ele em uma palavra, baseado em uma experiência sua com ele, não daquilo que você ouve, não dessas frases prontas, não daquilo que você vê as pessoas se referindo. Não, se você pudesse definir Deus em uma palavra,
em algo que ele representa para você, como você o definiria hoje? Como você o definiria nesse momento? Como você se vê pensando em Deus nesse momento? Quem é Deus para você? A motivação com a qual nós pensamos em Deus diz muito a respeito do que de fato ele representa para nós. Porque é fato que em muitos momentos da nossa vida nós nos lembramos do Senhor somente nos momentos difíceis. Isso acontece. Isso é inerente a nós, homens. Mas essa noite, o Senhor quer ressignificar isso na nossa vida. Ao ponto de nos fazer assim, no nosso respirar, a gente conhecer quem Ele é. Porque esse fôlego de vida que enche os seus pulmões e que faz com que todos os órgãos trabalhem, esse oxigênio que é o combustível para a sua existência, define quem Ele é. Ele é Deus soberano. Ele é Deus poderoso. Ele é um Deus vivo que nos ama e nos ama incondicionalmente. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É essa a motivação que traz a presença de Deus, que traz a revelação de quem Deus é, quando nós o procuramos de todo o nosso coração. E é isso que o Senhor quer que nós façamos agora. Porque a partir do momento que nós vamos entendendo quem Ele é, nós vamos entendendo a motivação dEle na nossa vida. E nós vamos também, com isso, conseguindo entender o porquê que nós o buscamos. Será que nós só o buscamos quando as coisas são difíceis? Será que nós só nos lembramos do Senhor em alguns momentos? Ou será que nós estamos entendendo que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas e que nós não podemos viver sem Ele? Procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa é uma promessa de Deus. Isso não foi homem que disse. Isso não sou eu que estou te dizendo. Esta é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo assim: olha, vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Ou seja, nós vamos conhecer a Deus, de andar com Ele. Nós passaremos a andar com Ele quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Porque dizer eu tenho fé, mas não crer que Ele vive ao ponto de eu me relacionar com Ele, isso não agrada ao Senhor. Eu acredito que Deus existe. O Senhor quer se revelar a você. Ele está dizendo: vocês me acharão. O Senhor quer se revelar a você. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial aí contigo na sua casa. Deus tem algo especial com você quando você deita a sua cabeça no travesseiro e você está aflito e você está preocupado e tem um monte de coisas tentando dominar aí o seu coração. O Senhor hoje está dizendo para você: eu quero me mostrar a você. Eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você saiba que eu tenho coisas grandes para revelar a você, a partir da experiência de vivência sua comigo. Irmãos, eu
nunca, em todos esses anos na presença do Senhor, eu hoje estava ali no meu quarto, né? Nos momentos antes de vir ministrar a palavra, eu estava sentindo tanto a presença de Deus naquele quarto, mas tanto, tanto, tanto a presença de Deus, que eu mesmo me peguei pensando, eu falei, Senhor, é gostoso na vigília, é maravilhoso, são experiências diferentes, é muito bom sentir a tua presença ali. Senhor, é muito bom sentir a sua presença na sua casa. Porque o que a gente vive ali, congregacionalmente falando, buscando a Ele, traz algo especial, traz algo diferente. Mas como é bom saber que eu posso te buscar, que eu posso te procurar e eu posso te achar aonde quer que eu te busque de todo o meu coração. Talvez você já foi ferido. Talvez muitas pessoas, por você ter olhado para elas, dizendo elas a respeito de Deus e o que você via na vida delas, e o que você via no comportamento delas, e o que você via nas palavras dela, trouxe uma impressão ruim para você a respeito de quem Deus é. Talvez trouxe uma experiência ruim. Talvez em nome de Deus já te julgaram. Talvez em nome de Deus já te condenaram. Talvez em nome de Deus já fizeram com que você pensasse que para você não tem mais jeito, ou que Deus não se importa, ou que Deus é alguém distante, santo, ocupado demais para te ouvir. Mas Deus hoje está dizendo para mim e para você: deixa eu te mostrar, deixa eu te fazer me conhecer, de andar comigo. O Senhor quer que nós andemos com Ele. O Senhor quer que nós o conheçamos. E conhecer a Deus consiste muitas vezes em rasgar o nosso coração. Sabe, naquele momento onde muitas vezes nos faltam as palavras e a gente põe a cabeça no travesseiro e a gente está angustiado e a gente está preocupado. Se naquele momento de todo o seu coração você buscar conhecer a Deus, perguntando para Ele o que o Senhor pensa a respeito de tudo isso. Eu preciso te conhecer, eu quero te conhecer. Eu creio que Ele se revelará a ti. E eu creio que coisas grandes Ele fará dentro do teu coração. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o convite do Senhor hoje para as nossas vidas. Este é o convite do Senhor hoje. Que nós o conheçamos de uma forma especial. Que quando ao nos perguntarem quem é Deus, que nós possamos definir a vida dele em nós, através das experiências que nós vivemos com ele, através das coisas grandes que ele estará fazendo em nós. De repente, as pessoas vão entender quem é Deus na nossa vida enquanto nós permanecemos fiéis, quando todas as situações são adversas, quando tudo diz que não. A voz do Senhor nos encorajando a prosseguir de fé em fé, de glória em glória, dirá muito a respeito de quem Ele é. Muitos, talvez, conhecerão a Deus
através daquilo que você viver com Ele. O que você vive com Deus poderá trazer motivação a outras pessoas a conhecerem a Deus. E eu queria encerrar, jovens, hoje, dizendo que no momento que eu estava ali no quarto, agorinha à tarde, durante o dia todo, sabe, o Senhor foi falando comigo a respeito dessa palavra. Na verdade, pela manhã eu estava fazendo faxina aqui em casa e nós estávamos ouvindo o hino, tava eu, Ailton, Davi aqui, ó, família unida na limpeza, e nós estávamos aqui e nós estávamos ouvindo um louvor, e eu estava lá no quarto e o Espírito Santo começou a ministrar isso comigo. Quem eu sou para você? Nós estávamos ouvindo aquele hino que falava, chama Alfa e Ômega, e nós estávamos ouvindo, né, esse louvor, e ali o Senhor começou a falar comigo sobre isso, né? Esse hino fala que Ele é o alfa, o ômega, princípio, Ele é o fim. Ele é tudo, Ele é todas as coisas. Tudo vem dEle, tudo está debaixo do controle dEle, do domínio dEle. Como é bom saber disso e como é bom confiar nesse Deus. E aí à tarde eu tava ali, né? E o Senhor me fez lembrar de uma coisa, jovens. Cadê os jovens aí? Dá um joinha aí. Ninguém interagiu aqui. Não interagiu sim. Ô, glória. Deus é Pai, Deus é amor. Aleluia. Eu creio que você pode definir Deus dessa forma pela sua vivência com Ele. Cadê os jovens aí? Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. A Vivian, Vivian, Flávio. Alguns anos atrás, acho que há uns 2 anos atrás, vamos ver quem vai se lembrar. É jovem sim, Flávio, nós somos jovens, aleluia! A Cris Quem se lembra de alguns anos atrás que nós estávamos lá no encontro dos jovens? E aí o Senhor nos disse algo assim. O Senhor nos orientou, presta bastante atenção nisso. O Senhor nos orientou que era tempo de nós nos achegarmos mais a Deus. Que eram tempos onde o Senhor estava nos despertando para nos achegarmos mais a Ele, em buscar conhecer mais a Ele, em sermos mais edificados em fé, através do conhecer a Ele, através da palavra dEle, buscarmos entender mais profundamente o que Deus queria, né, para as nossas vidas e quem de fato Ele era para nós. Eu me lembrei disso hoje à tarde muito claramente. Então o Senhor vinha nos dizendo, e Ele nos disse assim, ó, que era momento de nós buscarmos conhecê-lo, porque viriam dias. Olha isso, jovens. Em nome de Jesus, você vai lembrar disso. Eu creio que alguma coisa fica aí no coração de vocês ao longo dos encontros, ao longo das ministrações. E o Senhor falou assim, ó, é necessário que vocês busquem ter mais intimidade comigo, me conhecer, busquem se achegar mais a mim, porque chegarão dias em que a emoção, a religião, a empolgação momentânea, a influência apenas, eu vou na igreja porque fulano vai, porque eu tenho um amigo lá, ou porque, eu me sinto bem lá, ou você que, né, eu vou à igreja porque é como um clube social. O Senhor foi nos dizendo, não, é necessário que vocês se acheguem, é necessário intimidade, é necessário que vocês me conheçam, porque estão chegando dias difíceis, em que emoção, religião, empolgação momentânea, influência, nada disso vai sustentar a fé. Nada disso, nem emoção, nem religião, nem empolgação momentânea, nem uma influência humana nos faria permanecer fiéis na presença dele diante desses dias difíceis. Mas o que nos faria permanecer fiéis nos dias difíceis
seria somente conhecer a Ele, de andar com Ele e de viver experiências com Ele. Quem se lembra disso? Tá aí. Isso, jovens, o Senhor falou conosco há alguns anos atrás. E nós estamos vivendo esses dias. Dias aonde o que vai sustentar a nossa caminhada diante de toda essa incerteza, diante de todo esse caos, é saber quem Ele é. É saber quem Ele é. Ô, glória, o Flávio tá falando aqui que é desde a quarta igreja. Aleluia. É isso mesmo. Precisamos, então, dar tempo. Há tempo. É tempo. É tempo de buscarmos ao Senhor enquanto Ele ainda pode ser achado. E que o Senhor se revele a você profundamente. E que você se achegue a Ele. E que o amor dEle nos capacite a permanecer fiéis e firmes, haja o que houver, passe o que passar. Eu estava essa semana pensando, eu falei, Senhor, será que alguma coisa vai voltar, né, à normalidade? Eu acredito que não, irmãos, muita coisa vai mudar, muita coisa... A Bíblia já nos alertava a respeito disso. Mas independente do que está acontecendo, é muito bom saber que nós temos um Pai. É muito bom nós sabermos que, assim como Davi diz, tem um Deus que governa no céu, na terra, todo domínio está nele. Que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, de andar com Ele. Chega de ouvir falar. Chega de viver as experiências dos outros. Chega de ouvir, somente ouvir, quem é Deus nas experiências dos outros. É tempo de conhecermos a Deus na nossa caminhada com Ele, nas nossas experiências com Ele, na história, no escrever e no concretizar aquilo que Ele escreveu a respeito de mim e de você, antes mesmo de nós nascermos. Que essa palavra possa ficar no seu coração. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Aleluia. Você sabe que às vezes até a nossa oração diz muito a respeito daquilo que Deus significa para nós? A forma como nós falamos com Deus diz muito a respeito do significado dele para nós. Quando você procura o Senhor de todo o coração, isso consiste também em você ser natural, em falar com Ele do seu jeito, em abrir o seu coração para Ele, com liberdade, com espontaneidade. Tem dias que você vai falar com Deus, buscando a Ele, que você vai ter tanta coisa boa para falar para Ele, para agradecer, tanta coisa linda para dizer para Ele. Mas conforme a gente vai conhecendo a Deus, a gente entende que para Ele sim, é importante sim até os cacos. Porque vão ter dias onde você vai se achegar e falar com Ele, buscar a Ele. E o que você vai ter para oferecer, de repente serão cacos. Eu me lembro de muitas vezes e de um momento em especial, que eu precisava de um milagre do Senhor. A medicina já tinha dito para mim que não tinha jeito.
E eu me lembro que diante de muitas coisas que estavam acontecendo, eu estava muito triste. Mas eu estava indo lá para a quarta igreja, Flávio. Naquele caminho que a gente fazia de terra. E eu me lembro que eu estava indo de moto com a Ailton, eu estava sentada atrás. E eu lembro que eu disse assim para o Senhor: Pai, eu só tenho cacos hoje. Mas mesmo meus cacos, eu quero colocar diante do teu altar. Eu te dou os meus cacos hoje. E eu creio que naquele dia daqueles cacos, sabe, de um coração tão despedaçado, tão confuso, com tanto medo, naquele dia o Senhor, o oleiro, Ele quebrou aqueles cacos. E Ele preparou um vaso para receber aquilo que Ele tinha naquela noite para minha vida, naquele lugar. Assim é o Senhor. Se derrame, fale com Ele, sem restringir, sabe? Para Ele, o que de fato você sente. Como você se sente. Isso é buscá-lo de todo o coração. É com verdade. É com integralidade. E aí, quanto mais eu me chego a Deus, quanto mais eu me achego ao Senhor, mais eu me sinto livre para ser quem eu sou. Porque Ele é o único que não nos julga, mas Ele é aquele que se importa em nos transformar. Não por uma questão de moralidade, não por uma questão de princípios humanos, mas quando Ele vê algo que não está bom em nós, quando Ele nos vem revelar, Ele vem para transformar, Ele vem para que a glória dEle resplandeça, para que nós sejamos abençoados, para que as circunstâncias sejam transformadas. É esse o Deus que nós precisamos conhecer, um Deus cujo amor nos constrange, porque não nos lança fora, não nos despreza. Oh, aleluia. Senhor, que o Senhor venha ser isso tudo na nossa vida, o ar que nós respiramos. Deus soberano sobre tudo, em todo tempo, e que o nosso coração em Ti possa descansar, possa se deleitar, possa confiar, Senhor, em todo o tempo. Que nós possamos Te conhecer, de Te sentir nos mínimos detalhes, de Te ouvir, Senhor, no vento, de Te ouvir, Senhor, numa fala, de Te ouvir, Senhor, no som do mar, Pai. De Te ouvir sendo glorificado e exaltado quando pelas manhãs os passarinhos celebram a Tua grandeza. Oh, aleluia. Te conhecer no meio do vento, do caos, quando o Senhor coloca tudo no lugar, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Não importa quantas pessoas estão ouvindo, mas que elas venham escutar o som da Sua voz, Pai. Escutar profundamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Caiu aqui no Instagram, mas glória a Deus. Obrigado pela sua presença aqui, jovens. Que saudades. Eu quero também desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães.
né, as nossas irmãs queridas. Lembrando que amanhã nós temos um culto abençoado. Acho que amanhã é Santa Ceia, né? Amanhã às 8 horas nós temos a live onde mais uma vez a gente vai poder estarmos juntos aqui. Isso é tão importante, irmãos, isso é tão importante. Tem alguns dias da semana que eu não posso estar nas lives porque eu tô tendo aula da faculdade em tempo real e eu sinto tanta falta, sabe? Porque a gente vai vendo as lives e a gente vai se imaginando literalmente ali na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, parece que nós estamos em comunhão. Isso é muito importante para mim. Isso é muito. O pastor tá falando, não esqueça, irmãos, de preparar o seu suco de uva, o seu pão, pra gente celebrar a ceia juntos. Vai ser uma bênção. E é muito importante isso, a presença, né? A presença dos irmãos. E obrigado, irmãos, por estar nos acompanhando. Em breve isso tudo vai passar e a gente vai estar junto novamente. Amém? Fiquem com Deus. Amanhã tem live. Terça-feira temos live de novo. Temos culto amanhã às 8 horas. Terça-feira às 8 horas. Quinta-feira nós temos os devocionais que estão sendo preparados pelos irmãos. Aquilo que o Senhor tem ministrado. São palavras de ânimo, palavras do coração de Deus. Ouça, compartilhe, de repente você conheça alguém, né, que você se lembre de compartilhar a palavra, compartilhe, e sábado que vem nós estaremos ou aqui, ou, se Deus permitir, não sei, né, vai que aconteça algo novo, né, nosso Deus é um Deus de coisas importantes e significativas, assim, do dia pra noite. Então, a gente não sabe. Vai que Deus prepara pra gente se encontrar novamente, né? Ou lá na glória. Então, que fiquem na paz do Senhor. Ó, um beijo pra vocês. Jovens, que saudade de vocês. Manda mensagem, viu? Em nome de Jesus. Amém? Amém.